Ele de todo o seu coração, em nome de Jesus. Declare: há um rio onde as correntes alegram o santuário das moradas do Altíssimo. Há um rio, eu quero beber dessa fonte, quero receber a nova unção. Peça pra Ele, peça. Faz uma renovação dentro do meu coração. Faz uma renovação. Teu é o meu coração. Se não for pra te adorar, pra que nasci? Eu quero ser um verdadeiro adorador. Fale pra Ele. Quero, Senhor, o primeiro amor. Eu quero sim, eu quero ter o melhor pra te oferecer. Há um rio, onde as correntes alegram o santuário das moradas do... Você consegue imaginar isso? Visualize isso. Há um rio, quero beber, eu quero, Senhor, quero receber a nova unção, aleluia. Então peça pra Ele. Faz uma renovação dentro do meu coração. Faz uma renovação. Teu é o meu coração. Se não for pra te adorar, pra que nasci? Eu quero ser um verdadeiro adorador. Quero, Senhor, o primeiro amor. Eu quero ter o melhor pra te oferecer. Se não for pra te adorar, não há sentido em nossa existência. Eu quero ser. Ouve a voz da tua igreja, Senhor. Quero, Senhor. Eu quero ter o melhor. Oh, aleluia, Espírito Santo de Deus. Queremos ser o melhor para te oferecer. Oh, queremos estar nos átrios do Senhor todos os dias da nossa vida. Como disse o salmista, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar nos átrios do Senhor, que eu possa habitar na tua presença todos os dias. É o meu maior prazer, estar rendido aos teus pés e te exaltar, te adorar, Senhor, Rei dos Reis. Santo, 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 digno de honra, digno de
de glória, digno de receber todo louvor. Oh, isso, igreja do Senhor, entregue o seu coração por inteiro diante da presença dele. Oh, não ofereça pão imundo no altar, não. Ofereça o seu melhor, entregue a sua vida. Adore, adore como se fosse a última vez, como se fosse a sua última oportunidade, porque na verdade não sabemos o que nos virá. E todos os dias, cada segundo, Senhor, que temos, nós queremos desfrutar diante do Senhor, aos seus pés, Rei dos Reis. Vem envolver a tua igreja, vem derramar, Senhor, a nova unção. Vem ministrar sobre os nossos corações. Toca, Senhor, em nossos lábios. Endireita, ó Pai, os nossos caminhos. O Senhor é Deus que vai na nossa frente, endireitando caminhos tortuosos, endireitando as nossas veredas. Nós reconhecemos em nosso caminho, Senhor, e temos de posto a cada dia diante de nós. Queremos ser guiados pelo Teu Espírito. Então vem, vem, fala aos nossos corações. Vem, Senhor, e derrama a tua unção. Vem, Senhor, e nos envolva, nos abraça. Preencha cada lacuna, preenche cada vazio. Faz-nos transbordar do Teu amor, faz-nos transportar, Senhor, da Tua glória. Queremos voltar ao centro da Tua vontade, que é boa, que é agradável, que é perfeita. Oh, Senhor, não nos contentamos com as coisas deste século. Queremos ser transformados pela renovação do nosso entendimento. Então renova-nos hoje em nome de Jesus, pois eu sei que é algo novo que o Senhor tem para cada um de nós. E queremos, Senhor, queremos nos entregar aqui com um coração contrito, quebrantado diante de Ti, porque eu sei, um coração contrito e quebrantado, este o Senhor não rejeita, não rejeita, não. Oh, aralabacerere, Ele está aqui neste lugar, e o Espírito Santo está aqui neste lugar. Sinta Ele tocando em teu ser agora, sinta Ele envolvendo a tua vida. Receba a porção dobrada do Senhor, receba a unção, receba o renovo neste dia, receba a alegria do Senhor que é completa, receba o refrigério sobre a tua alma, receba a paz que excede todo entendimento humano, receba a força, oh sim, o fortalecimento que vem do Senhor, a sabedoria do alto. Aleluia. Nós queremos te entregar o nosso melhor, nós queremos te entregar o nosso melhor, porque para isso fomos formados, para o Teu louvor, para a Tua adoração. Queremos ser sempre, Pai, vasos de honra em Tuas mãos, vasos que comportam a Tua glória, que são cheios do Teu Espírito Santo, que exalam um bom perfume, cartas vivas do Senhor. Aleluia. Então adora Ele de todo o teu coração, que essa seja a tua oração sincera. Se não for para te adorar, Senhor, então para que nasci? Não há razão na minha existência se não for te servir, se não for estar na tua presença. Eu quero ter comunhão contigo. Hoje eu vim aqui para isso, Senhor, para sentar à mesa contigo. E na mesa do Senhor a cura, na mesa do Senhor a libertação, a milagres, a prodígios, a maravilhas. Eu não sei o que você veio buscar neste dia, mas você vai receber, porque a presença do Senhor está aqui neste lugar. E te adoramos, Senhor, porque Tu és bom, Pai. Te adoramos agradecendo, porque sabemos que o Senhor já está derramando bênção sobre a nossa vida, bênção completa sobre cada um de nós. Eu te agradeço porque eu sei que o Senhor já tem feito infinitamente mais do que eu possa imaginar, do que eu possa pedir, porque o Senhor é bom e grandioso. Aleluia. Isso, sejam cheios do Espírito Santo de Deus, sejam edificados sobre a rocha, sejam edificados diante da presença do Senhor. Queremos que o nosso coração, meu Deus, seja uma terra boa e fértil, para quando a Tua palavra, que é a boa semente, for plantada, ela venha frutificar 30, 60, 100 vezes mais, muito mais, Senhor. Oh, aleluia. E a igreja do Senhor adora Ele. Declare de todo o seu coração, se não for pra te adorar, eu quero ser
pessoal, se a sua voz aos céus, declare: se não for pra te adorar, eu quero ser verdadeiro adorador. Quero, Senhor, eu quero ter o melhor. Eu quero ter o melhor pra te oferecer. Eu quero ter o melhor pra te oferecer. Cante isso. Eu quero ter o melhor pra te oferecer. Eu quero ter o melhor pra te oferecer. Eu quero sim, Senhor. Eu quero ter o melhor pra te oferecer. Mãos limpas, um coração puro, não duplo ânimo, não, Senhor. Um coração entregue totalmente diante do teu altar. Um coração que é inteiro diante da tua presença. Então faz, Senhor, faz essa renovação. Faz essa renovação no nosso coração no dia de hoje. Queremos ser verdadeiros adoradores que te adoram em espírito e em verdade, independente das circunstâncias, das adversidades, das lutas que se levantam no nosso caminho. Nós sabemos que maior é o Senhor que está em nós. Nós sabemos que mais que vencedores nós somos em Cristo Jesus. E é por isso, Pai, que nossas mãos se levantam para te adorar, porque o Senhor é bom e contigo já há certeza da vitória. Eu não temerei o que virá, eu não temerei o gigante que se levanta, pois eu sei que o Senhor é comigo. Oh, aleluia. E eu quero ter o melhor para te oferecer. Eu quero ter o melhor para te oferecer. Eu subo ao santo monte da adoração para te oferecer sacrifício vivo de louvor, para te entregar o meu culto racional, para te entregar a minha vida diante do teu altar. Oh, aleluia. Isso, cadê a voz do povo de Deus? A voz da igreja que adora o Senhor, a voz da igreja que se entrega por inteiro diante dele. Oh, derereba, xerere. Oh, aleluia. Deus santo, 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 majestoso. Maravilhoso é sentir a tua presença. Maravilhoso é sentir o teu espírito envolvendo o nosso ser. Ele está aqui, enxugando as lágrimas, consolando os corações. Ele está aqui, reescrevendo uma nova história. Ele está aqui nos levantando. Ele está aqui nos levando de volta ao centro da sua vontade. É o Espírito Santo, é o Espírito Santo, é o Espírito Santo sobre a sua igreja. Aleluia. Isso, sejam cheios. Não se canse de adorar ao Senhor. Não se canse de adorar ao Senhor. Ah, Ele está aqui neste lugar, derramando glória, derramando poder, derramando unção sobre a tua vida, te fortalecendo. Há quanto tempo talvez você não se derramava diante da presença dEle, mas Ele está aqui, mostrando que é o mesmo. Ele não mudou, não há sombra de variação nele, não há dúvidas no Senhor. Se nos achegarmos a Ele vem, porque Ele é fiel e verdadeiro. Oh, Ele não rejeita, Ele não nos rejeita. Lalabassorerê, oh, lalabassererê, cantarabassorerê, aleluia. Oh, lalabassererê, bassererê. Isso, Espírito Santo, vem envolver o nosso ser.
quero ser. Eu quero ser, eu quero ser. Quero, Senhor. Eu quero ter. Se não for, se não for, se não for pra te adorar, pra que eu nasci. Eu quero ser um verdadeiro adorador. Levante as suas mãos e peça. Quero, Senhor, O primeiro. o primeiro. E nós desejamos ter o melhor. Eu quero ter o melhor Para te pra oferecer. te oferecer. Pai, estamos na tua presença e queremos que neste dia o Senhor traga sobre a nossa vida a manifestação do teu poder e da tua verdade. Ajude os filhos que aqui chegaram a viver o melhor que o Senhor preparou para eles. Estamos aqui porque cremos que o Senhor nos ajudará. E eu entrego todos em tuas mãos para que haja neste dia um grande trabalhar do teu Espírito. Eles são teus, eles pertencem a ti. E eles viverão neste dia uma experiência sobrenatural. Fala conosco, fica conosco e faz uma grande obra, é o que eu te peço. E a igreja diz, vamos aplaudir a Ele. Oh glória. Amém. Tudo bem, gente? Bem-vindos, vamos sentar, Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Os amigos de casa também sejam abraçados em nome de Jesus. Hoje é dia de comunhão e nós vamos ter uma reunião muito abençoada. Glória a Deus. Nós estamos falando sobre o livro de Esdras, capítulo 8. Vamos começar. Daqui a pouquinho tem a ceia do Senhor e nós vamos beber do sangue, comer do corpo e vamos ser edificados no nome do Senhor Jesus. Digam graças a Deus. Esdras capítulo de número 8, no versículo de número 21 até o 23. Podemos? Podemos, gente? Ô glória! Quem está vivo, diga amém. Então, apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós, para nossos filhos e para toda a nossa fazenda. Porque me envergonhei de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto tínhamos falado ao rei dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Quem está acompanhando conosco essa série sabe que hoje já é a terceira ministração falando sobre orações. E essa semana em especial eu fiquei peregrinando lá no livro de Juízes. E eu comecei a prestar atenção numa coisa que eu acho que você deve também começar a fazê-lo. Por que as pessoas da Bíblia oravam? O que os fazia parar tudo e buscar? No livro de Juízes, infelizmente, o que fazia com que eles orassem era a opressão. Quando eram oprimidos, aí eles oravam. Quando passavam por lutas, aí eles lembravam de Deus.
E aí eu preciso falar para você uma coisa. Se você fizer da mesma forma, você vai ter o mesmo problema que eles. Porque você vai ver no livro de Juízes altos e baixos. Altos e baixos. E muito mais baixos do que altos. Eu preciso que você hoje, quando terminar esse culto, e que você estiver indo para sua casa, você reflita. O porquê que você vem à igreja? O que fez você abandonar uma vida antiga e querer ser de Deus? Eu acredito que o que me fez estar aqui foi a vontade de conhecer uma verdade que durante anos da minha vida eu busquei, eu apalpei, eu tateei e nunca descobri. E quando essa verdade se apresentou para mim, ao invés de eu mergulhar, eu fiquei lá só numa superfície. E nós sabemos, pela palavra de Deus, que ouvir as verdades e não praticá-las nos condena a ter uma casa edificada em cima da areia. E vai acontecer tudo aquilo que você já sabe. Virão as chuvas, correrão os rios, assoprarão os ventos, vão combater a casa e o que vai acontecer? Ela vai cair. Porque não está sobre a rocha. Então no dia de hoje eu quero que você venha a entender junto comigo o que é necessário para que isso não aconteça. Não é apenas orar, mas é verdadeiramente se edificar. Não é apenas falar aqui alguns momentos com Deus, mas é ter uma vida verdadeiramente decidida a crescer naquilo que você acredita. E eu preciso abrir os seus olhos, porque você quer ver uma coisa? Quem aqui tem mais de 20 anos de igreja? Levanta a mão, quem é crente há mais de 20 anos. Então você com certeza é um dos alvos dessa mensagem de hoje. Você sabe que esse livro de Juízes que eu estou comentando contigo, ele é o livro que termina um ciclo e começa um novo. Eles, quando se apoderam lá da terra de Canaã, eles estão terminando o quê? A era da escravidão. Eles ficaram durante 40 anos vivendo aquele período do transporte do Egito para Canaã. E você sabe disso, que Deus teve que matar toda uma geração porque não queriam se libertar daquela vida antiga lá do Egito. E durante aqueles 40 anos onde Deus estava transportando eles, Deus foi falando algumas coisas. E eles ouviram e não fizeram. E mesma coisa você. Quando eu perguntei quem tem mais de 20 anos de igreja, você sabe muito bem quais foram as verdades plantadas em você durante todo esse tempo. Você sabe quais foram as verdades plantadas dentro do seu coração. E o que você fez com essas verdades? Praticou? Não praticou? Mais ou menos? Hoje eu pratico, amanhã não. Hoje eu quero, amanhã não quero. Hoje eu estou afim, amanhã não estou afim. Isso vai criar sérios problemas para você. Para você ter uma ideia, vamos lá em Juízes, capítulo de número 2. Como eu lhe disse, o livro de Juízes é a marca do fim de um ciclo e o começo de um novo. Eles chegaram em Canaã, começaram a repartir as terras, e eles começaram a se estabelecer como nação. E aí que vem um grande problema.
Muitas pessoas, quando têm que ser senhores da sua vida, das suas ações, quando elas precisam exercer o governo das coisas, elas não sabem o que fazer. E quando elas têm a decisão nas mãos de fazer as coisas, elas fazem o errado. Juízes 2:7. Quem achou, diga amém. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué. E todos os dias dos anciãos que prolongaram os seus dias depois de Josué e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos. E sepultaram-no no termo da sua herdade em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ele se levantou. E aí eu quero que você anote, marque na sua Bíblia aí, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera Israel. Então, fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, e deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da onde? Tirara da onde? E o que mais? E foram-se após dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles, e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos roubadores, e os roubaram, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para mal, como o Senhor tinha dito, e como o Senhor lhe tinha jurado. E estavam como? E estavam como? Olha só. Quando Josué estava velhinho, isso você pode ler no capítulo de número 13 do livro de Josué, o Senhor fala para ele o seguinte: olha, você está velho, a idade chegou, e ficou muita coisa por fazer. Quando eu perguntei para você sobre quem tinha já 20 anos da fé, eu preciso tratar com você justamente sobre isso. O que você nesses anos era para ter feito e deixou de fazer? Se você pegar o livro de Números, no capítulo de número 33, a partir do versículo 50, o Senhor disse: olha, vocês estão aqui na divisa do Jordão e vocês vão passar por uma nova terra. Deus disse para eles: olha, destruam tudo, acabem com tudo, não deixem ninguém. Porque as pessoas que vocês deixarem, eles vão servir de tropeço para vocês. Porque vocês vão ver as práticas erradas deles e mais hora menos hora vai vir a vontade de copiar. E isso é para nós hoje aquela pessoa que se converte, mas não quer abandonar meio de amizades, não quer abandonar más companhias, não quer mudar o ambiente ao qual frequenta, e isso mais hora menos hora vai fazer o quê? Vai se voltar contra ela. Pastor, mas na igreja eu não tenho amigos. Vou lhe dar uma palavra da sabedoria. Antes só. Tem gente que fica preocupado que não tem amigo. Amigo para quê? Para lhe ensinar o que não presta? Para ficar falando com você coisas que não ajudam? É melhor você ser sozinho. E eu aprendi uma coisa nesses anos, e infelizmente a gente aprende sofrendo, que quanto mais eu quero crescer nessa vida, mais solitário eu serei.
Quanto mais eu quiser me dedicar para as coisas de Deus, menos pessoas eu terei por perto. Você já viu como é que é a pirâmide? Lá no pé da pirâmide é como? É largo. Aí você vai subindo. Vai diminuindo. Diminui o apoio, diminui as companhias, diminui tudo. Só que você precisa entender que quanto mais você vai subindo, mais você vai se aproximando daquele que quer você lá em cima. Então você precisa entender uma coisa. O povo servia a Deus enquanto Josué estava vivo. Aí tinha uns líderes daquela época, que a Bíblia chama de anciãos, que eles ficaram fazendo uma horinha extra. Deixa eu te falar, isso aqui não é regra. Isso é o quê? Isso é exceção. Eles viveram bastante tempo. Diz que enquanto eles estavam vivos, o povo conseguia manter uma fé. A fé que existe pela dependência de alguém não é fé, me perdoe. Às vezes a gente entra numas polêmicas aí, e você sabe que no nosso meio tem gente que é advogado do diabo. Não é verdade? Uma vez eu vi uma frase: aquele que saiu da igreja por causa dos homens nunca entrou lá por causa de Deus. Já comentei isso algumas vezes. E quando você comenta isso aí, o pessoal vem e... Meu Deus do céu, não sei o que, a igreja maltrata. Quem de vocês alguma vez apanhou aqui? De sair com hematoma, olho roxo, dente quebrado? Não. Nós tomamos o quê? Correção. Deixa eu te perguntar aqui. Quem de vocês aqui foi corrigido por pai e mãe durante a sua infância, adolescência, juventude? A Bíblia Sagrada diz que nós tínhamos os nossos pais segundo a carne e eles nos corrigiam como bem lhes parecia e nós o reverenciávamos. Eu não sei você, mas tinha época de apanhar todo dia. Alguém passou por isso? Levante a mão. Apanhar todo dia? Todo dia? Todo dia. Tem uns que disseram toda hora. E por um acaso algum de nós abandonou pai e mãe? Não. Só que aí as pessoas elas vêm para a igreja e elas se convertem e elas não entendem que Deus é pai. E que se necessário for, ele vai fazer o quê? Ele vai corrigir. E infelizmente nós vivemos numa época, numa geração muito mimizenta. Que tudo que você vai falar tem que ficar pensando, meu Deus, como que será que vai ser entendido isso? E eu vou te falar, eu que sou pregador da palavra, eu vou carregar uma dor comigo até o dia do meu caixão. De eu pregar uma coisa e você entender? De eu falar para você algo e você entender o que você quiser. Agora você pode ter certeza, essa mão aqui está limpa. Nunca falei nada para o mal de ninguém. O dia que tocar o telefone, olha meu amigo, vamos mudar de endereço. Eu levanto a mão para o céu e falo, Jesus, até o dia de hoje eu cuidei. Agora é com quem vier. Só que muita gente acha que cuidado é o quê? Abraço, carinho, afeto e outras coisitas mais. Eu já expliquei já. Cadê o meu cajado? Eles vão pegar o meu cajado. Eu vou lhe explicar o que é o cajado do pastor. Vou mais uma vez ilustrar. Isso, pastor Oreste, por favor. Obrigado, viu? Deus te abençoe. Isso aqui é o quê? Isso aqui é o instrumento de trabalho do pastor. Esse cajado, ele tem algumas funções. Eu estou olhando aqui ver se eu acho alguém com o pescocinho fino para poder...
Os nossos amigos estão tudo meio gordinhos, assim. Tá difícil achar um pescoço fino aí. E aí, Ricardinho? Será que o Frois cabe aqui? Será que cabe? Vocês estão vendo aqui? Tá vendo essa parte aqui do cajado? Esse aqui é para fazer o quê? Vem cá, Janderson. Vamos ver se o pescoço dele cabe aqui. Fica folgado. Calma, meu filho. Opa! Ó, tá vendo o cajado? O que esse cajado faz? Hã? Conduz a ovelha. Muito bem, parabéns. Beleza? O cajado faz o quê? Fica parado aí, meu filho, fica tranquilo. Aí o que acontece? Tem aqui o arco do cajado. Calma, filho. Aí esse aqui é a costa do cajado. Para que serve isso aqui? Para quê? Para dar uma correçãozinha. E aí tem essa outra ponta aqui, ó. Aqui, tá vendo? Isso aqui já faz o quê? Isso aqui já machuca. Doeu? Não, senhor. Obrigado. O cajado do pastor serve para dirigir, para dar um toquezinho, mas também para dar uma machucadazinha. Escapou, né, bichão? A gente precisa entender isso. Tá tudo diretamente ligado. Pega aqui, pastor, por favor. Obrigado, viu? Tá tudo associado. Tem dias que você vem aqui, eu dou uma mensagem mais tranquila, eu tô puxando você. Volta pro caminho. Tem dias que você vem aqui que já é uma... Opa! Psst. Ei, abre o olho. Cuidado. Agora tem dias que tem que fazer o quê? Acorda, ovelha. E tudo isso, eu já falei isso aqui para você uma vez, que a ovelha ela tem a visão muito limitada. A ovelhinha, sabe? A ovelhinha, o animalzinho, bonitinho, sabe? Diz que ela enxerga mais ou menos 40 centímetros na frente do nariz. Ou seja, ela é quase cega. Por isso que ela precisa do quê? De alguém que a apacente, que mostre, que dê um toquinho e que de vez em quando o quê? Eu não sabia disso. Mas você sabia que tem umas ovelhas que se revoltam contra o pastor e dá cabeçada? Quem já viu? Já viu? É uma testada, é igual o testado do bode, igualzinho. E eu vou lhe dizer, às vezes eu passo por isso. Às vezes tem umas ovelhas que gostam da cabeçada. Eu falei, rapaz, essa tá na divisa do muro. Mais um passo para frente, ela vira o quê? Ela vira bode. Mais 50 centavos, ela vira bode. E o que tem a ver isso que o senhor está falando? Tem tudo a ver. Infelizmente, esse povo aqui não quis saber de ser apacentado. Mas naquele tempo não tinha quem liderasse. Deixa eu lhe falar uma coisa. Não vai ter alguém 24 horas por dia te dizendo o que fazer. Você vai ter que pegar a bagagem que você vai absorvendo durante a vida e aquilo tem que ser padrão de regra para você. Não vai ter alguém todo dia dizendo, faz isso, faz aquilo outro. Você precisa criar padrão. Por isso que era necessário que eles expelissem os moradores estranhos, para que eles não pegassem más referências, mas que puxassem através da memória e do coração o bom exemplo que ficou. Tanto de Josué como das pessoas que foram contemporâneas a ele.
Só que a Bíblia Sagrada diz que se levantou uma geração que não quis tratar de conhecer o Senhor. E quem não conhece, não vai servir. Se aqueles que sabem um pouquinho já é uma luta, imagina quem não sabe nada. Agora não sabem por quê? Que não se interessam de conhecer também. Não se interessam. E aí vale um comentário. Agora o pastor vai usar a costa do cajado. Quantas vezes você pegou na Bíblia essa semana? Eu falei com você aqui que essa semana eu li o livro de Juízes inteiro. Sentava lá, lia, voltava. Quantas vezes essa semana você pegou a palavra e fez lá um período de leitura, aí fechou a Bíblia, fechou os olhos, daí ficou ali pensando, refletindo? Nem que não fez isso nenhum dia. E aí, como será? Como será o seu futuro? A Bíblia Sagrada diz que como eles não tiveram esse cuidado de mergulhar e de conhecer, eles ficaram em grande aperto. Quando eles tiveram a oportunidade, foi tudo muito trágico. Se você voltar aí no primeiro versículo desse capítulo 2, versículo de número 1, diz assim, tá tudo fácil aí, tá ou não tá? E subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que a vossos pais tinha jurado, e disse: nunca invalidarei o meu concerto convosco. E quanto a vós, não fareis concerto com os moradores desta terra, antes derrubareis os seus altares, mas vós não obedecestes a minha voz. E aí Deus pergunta: por que fizestes isso? Pelo que também eu disse: não os expelirei de diante de vós. Antes estarão aonde? Às vossas costas, e os seus deuses serão o quê? Como eu te disse, lá em Números 33, a partir dos 50, havia uma ordenança. Deus foi muito específico. Tem que acabar com tudo. Tudo aquilo que é do mal se torna laço na nossa vida depois. Tudo aquilo que é mal desenvolvido por nós na nossa comunhão vai ser motivo de laço amanhã. Aquilo que você ouve, entende e não faz, será motivo de tropeço. Você quer ver uma coisa? Tem caneta aí? Tem caneta aí? Pega o Juízes capítulo 1 aí. Você vai circular versículos para você ler depois. Certo? Certo? Capítulo 1. Versículo 19. Marcou 19? Marcou 19? Marcou ou não marcou? Versículo 21. Versículo 27. E versículo 33. 19, 21, 27, 33. Você vai ler uma coisa bem interessante. Não expeliram os moradores. Não expeliram os moradores. Não expeliram os moradores. Não expeliram os moradores. Tudo ao contrário do que Deus havia mandado fazer. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quem aqui de vocês construiu a casa onde mora? Construiu a casa onde você mora? Então imagino eu que você teve todo um capricho para fazer alicerces, paredes, teto. Foi isso? Ou você fez qualquer coisa? Faz qualquer coisa aí. Cai na cabeça, azar. Hã? Não. Sou eu que vou morar aqui. Vou fazer o quê? Vou fazer o melhor. Vou fazer um bom alicerce, vou levantar as paredes direitinho, vou caprichar no telhado, né? Vou fazer tudo bonitinho, vou prestar atenção para ver se não tem goteira,
vou fazer o possível para não me causar problemas. Só que quando chega esse assunto da nossa vida com Deus, nós vamos nos tornando tolerantes com algumas coisas. E se você pegar a Bíblia Sagrada, quando Jesus mandou o João escrever 7 cartas lá no Apocalipse, o Senhor mandou ele falar com uma igreja dizendo: eu tenho contra ti que você tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza e que ensina e engana os meus servos a comer o sacrifício da sua prostituição e da sua idolatria. Qual que é o problema? Tolerância. Vai deixando, vai permitindo, vai deixando, vai permitindo. E aí eu preciso ler com você uma coisa bem interessante. Juízes 5, versículo 32. E logo em seguida o versículo seguinte. Juízes 5, 32. Quem achou, diga amém. E sossegou a terra. Versículo seguinte. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas. Deixa eu lhe falar uma coisa, você vai ver isso no livro de Juízes várias vezes. E sossegava a terra, ou seja, tudo se acalmava. A coisa melhorava, prosperavam, conseguiam viver bem, mas dali a pouco o quê? Eles voltavam a fazer o que era errado. Agora, por que tinha essa inclinação de voltar para o erro? Porque eles nunca sepultavam o erro. Você vai se lembrar que alguns cultos atrás eu comentei aqui com vocês sobre o livro de Romanos, onde a Bíblia Sagrada diz que o corpo do pecado precisa ir sendo desfeito. Eu falei para você, do Jeremias 23, 29, que a palavra de Deus é um martelo. E a Bíblia diz bem assim, que esmiuça. Não é um martelo que destrói, que quebra. Ele vai fazendo o quê? Quebrando devagarzinho. Poderia dizer, né? A palavra de Deus é uma super marreta, que bate uma vez e quebra tudo. Não. Vai quebrando. Por isso que a Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória, conhecemos os dias de Deus e de fé em fé. Nós somos renovados de dia em dia. Por isso que você não pode parar. Essa semana, você que ficou lendo a Bíblia, meditando, buscando, você foi fazendo o quê? Você foi esmiuçando a pedrinha. Você foi desfazendo o corpo do pecado. Eles não faziam isso. Eu disse para você alguns minutos atrás, para que você reflita um pouquinho de o porquê nós oramos. Qual o motivo das nossas orações? E eu vou pegar hoje com você aqui alguns textos que vão lhe dar norte de oração. Para que você ore pelo seu amadurecimento, para que num futuro bem próximo você evite problemas. Tem uma carta da Bíblia que eu acho sensacional, que é a carta de Paulo aos Efésios. Vamos abrir? Carta de Paulo aos Efésios. Primeiro nós vamos no capítulo 3. Versículo de número 14. Amém, aleluia.
Antes de eu ler contigo, deixa eu lhe explicar uma coisa. A igreja de Éfeso era a maior igreja que o Paulo havia constituído. Se você ler o Atos 19, você vai ver que ele chegou nessa cidade e a igreja começou com 12 pessoas. E em 3 anos eles evangelizaram toda a parte lá da Ásia Menor. Diz que era a igreja muito boa. Foi a última igreja que o Paulo pastoreou presencialmente. Depois de Éfeso, ele sobe para Jerusalém, é preso, vai para Roma e todo mundo sabe a história. Em 2 anos ele estava sendo decapitado. E lá no Atos capítulo 20, quando ele está se despedindo depois de 3 anos, ele fala, olha pessoal, eu estou escrevendo para vocês porque eu sei que depois da minha partida, a coisa vai se perder. Vão entrar no meio de vocês lobos devoradores que não vão poupar o rebanho. E que dentre vocês mesmos vão se levantar pessoas que vão perverter a fé de alguns. Isso aconteceu mais ou menos no ano 60 dessa era cristã que nós vivemos agora. E mais ou menos no ano 90, está lá o João escrevendo para a igreja de Éfeso, reclamando que eles abandonaram o primeiro. Isso aqui que eu vou ler com você, o Paulo escreveu para eles coisa de 2 anos depois que o Paulo foi embora. Aí está escrito assim. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. O Paulo, 2 anos mais ou menos depois que vai embora de Éfeso, escreve: gente, eu estou dobrando os meus joelhos por vocês, para que vocês vivam uma experiência. Que experiência é essa, pastor? Que o Espírito Santo fortaleça vocês no homem interior. E para que vocês, com toda a igreja de Cristo, não apenas a igreja de Éfeso, mas os Gálatas, os Coríntios, os Romanos, os Filipenses, os Colossenses, os Tessalonicenses, todo mundo criasse uma visão muito mais ampla das coisas. Lembra que ele falou? Largura, comprimento, altura, profundidade. Ele queria uma casa perfeita, com alicerces, com paredes, com telhado, com fachada. Era isso que ele queria. Por isso que ele orava por eles, para que eles fossem uma igreja arraigada, edificada, fundada no verdadeiro amor. Não esse amor da bajulação. Não, pelo contrário. Essa igreja que entende que o amor de Deus muitas vezes vem corrigindo, mostrando o caminho. Tem dias que a Bíblia diz que ele faz a ferida. Só que a Bíblia diz que ele fere e depois cura.
E muita gente passa pelo período, o processo da ferida, mas não sabe amadurecer a cura. Vou lhe dizer, você foi ferido, saiba que Deus tem responsabilidade de fechar aquela ferida. Só que enquanto Ele vai curando e cicatrizando, Ele vai ao mesmo tempo ensinando. E aí eu preciso perguntar para você, quantos de nós estamos dispostos a aprender? Porque Ele falou, eu me coloco de joelhos, para que a casa seja firme, em alicerce, em paredes, em telhado, em fachada, em retaguarda. Ele quer uma casa bem construída. Por isso que eu vou lhe dizer, você vai pegar esse versículo 14 até o 21, e você que pode, você vai imprimi-la na sua casa uma folha, e você vai repartir pela casa esse texto. Para você ficar ali, vendo e orando. E aí se você voltar aí para o capítulo 1, versículo 15, bora lá. Dá uma olhada para o lado, ver se seu irmão está dormindo. Vê se ele está fechando o zoinho. Se ele estiver piscando, você vai pegar na mão dele, vai apertar a mão dele até ele gritar aleluia. Efésios 1,15. Pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito do quê? De sabedoria e de... Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual sobre excelente grandeza do seu poder sobre nós os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como o quê? Cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que faz o quê? Ele está orando para que eles tenham aquela casa bem edificada. E a casa está bem edificada. Muito bem. Glória a Deus, aleluia. Acabou a obra? Acabou a obra? Não, agora eu vou orar para que uma outra coisa aconteça. Para que agora que a casa está genuinamente edificada, na rocha, com alicerce bom, com parede bom, com telhado bom, com fachada que não entra mais vento, que não entra mais chuva, que não tem perigo de ser inundada e invadida, agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos orar para que haja uma ampliação. A casa que está bonita, agora ela vai ganhar o quê? Uma sobreloja. E depois que ela ganhar uma sobreloja, ela vai ganhar o quê? Um terceiro pavimento, um quarto, um quinto, um sexto, um sétimo, até se tornar um edifício. O pavimento térreo da casa é o quê? É a salvação e a conversão. Aí começa a acontecer o quê? O desenvolvimento da cristandade, que não é apenas se converter, se batizar, mas é dar frutos para Deus. Por isso que ele tem que orar para que no seu conhecimento seja dado para você um espírito de sabedoria, para você discernir, entender as coisas, e um espírito de revelação. E aqui onde fala de revelação, esquece esse negócio de RG, CPF. Está falando do quê? De revelação da palavra. De Deus mostrar para você o que Ele quer da sua vida. Ficou claro isso? Ficou claro isso?
Revelação não é servo meu é que falo contigo. Aleluia? Quem entendeu? Os outros não entenderam. Quem entendeu? Ô glória, pronto. Construiu a casa, vem a sobreloja, e agora o que vai acontecer? Terceiro andar, quarto, quinto, sexto, sétimo. Efésios 4:1. Vamos lá, gente. Como hoje as mamães vão todas ganhar almoço fora, dá para terminar o culto meio-dia, né? Aleluia. Tô quebrando o seu galho, mamãe, viu? Cantei um almoço para você no restaurante hoje. Mas não é verdade? Hoje não podia dar uma folguinha para as mães hoje? Podia ou não podia? Podia, né? Opa, hoje era um dia bacana. Dá uma folguinha para as mamães. Efésios 4:1. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar o quê? A unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e fez o quê? Ora isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir o quê? Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o quê? O aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do quê? Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente, antes seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o quê? O aumento do corpo para a sua edificação em amor. Ele dá para eles a oração da primeira casa, a casa do térreo. Depois ele dá para eles o quê? A sobreloja. E agora ele está dando o quê? O terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo andar. Tem gente que vai chegar até o 12º. Depende de cada um. Ele falou, eu estou orando para que vocês tenham a casa firme. Depois essa casa suba um andar. Depois suba. Para que cada um chegue naquela condição de me edifiquei. Hoje eu não sou uma casa, eu sou um edifício. Para que não aconteça. Sossegou a terra 40 anos. Depois? Lenha de novo. Aí eles oravam, a coisa apertava, Deus levantava alguém, acabava o problema. Ao invés de irem, lutarem, edificarem, fazer o quê?
voltavam para o chiqueiro. O que acontecia? Ô Senhor, perdoa a gente, misericórdia, Senhor. Aí Deus levantava alguém. Paz na terra. Dali a pouco, não edificavam a casa, não cresciam, não se preocupavam em amadurecer. Ele falou, gente, isso aqui é para acabar com a inconstância, esse negócio de ficar sendo guiado por vento de doutrina. Tá cada dia ouvindo uma coisa. E tem dias que tá empolgado, tá animado, tá motivado, daqui a pouco não acredita em mais nada. Aí vem na igreja, escuta o pastor, daí chega em casa, abre o Instagram, fica vendo lá o coaching falando. Essa semana teve um que se superou, gente. Falou, olha, eu fiquei a minha vida inteira ouvindo que quem não desse dízimo era amaldiçoado. Aí eu parei de dar dízimo e prosperei. E aí eu fico vendo lá, né? Que é assim, quando eu vejo essas coisas, eu vou lá olhando quem curtiu. E tem gente aqui que curtiu. Sabe como é que você chama? Menininho inconstante. Levado em roda por vento de doutrina. É enganado pelos homens. Se aparecer alguém bem sucedido aí, dizendo para você que pau é pedra, tem gente que é capaz de pegar a pedra e falar o quê? Pau é, tá vendo aqui? Madeira. Por quê? Porque não se edifica, porque não tem alicerce na palavra, não cresce espiritualmente, aí fica indo atrás de conversa de gente mal intencionada. Aí, pastor aqui ora, se consagra, se dedica, medita na Bíblia, traz um recado de qualidade. Aí vem esse coaching fanfarrão e a pessoa fica aqui 50 minutos, 1 hora e 10 ouvindo o pastor pregar. Em 60 segundos que o endemoniado do coaching falou, tudo aquilo que o pastor pregou, ralo abaixo. Vou lhe falar uma coisa. O livro de Juízes é aquele livro do... Aí o Senhor, depois de um tempo, vai levantar um cidadão chamado Samuel. O que o Samuel fez? Cadê o cajado? O que o Samuel fez? Puxou. Aí eu preciso que você abra comigo 1 Samuel 7,13. Você vai prometer para mim que vai ler o capítulo 7 todo. Vai prometer? Vai prometer que vai ler? Capítulo 7 todinho? Eles estavam chorando. Estavam na miséria. O inimigo oprimindo. O Samuel chega e fala, tem que se converter. E diz a Bíblia que eles fizeram isso. Se converteram e diz a Bíblia que Samuel julgava o povo em Mispa. Mispa, Mispá, depende como cada um queira falar. Aí diz a Bíblia que eles estavam lá naquele culto de conversão, vários dias jejuando, orando. Os filisteus vêm, vamos atacar. Aí eles chegam, Samuel, a gente quer andar com Deus, ora por nós. O Samuel intercedeu, Deus trovejou, os filisteus foram derrotados, os israelitas perseguiram. Beleza.
No versículo de número 12, o Samuel pega uma pedra e chama Ebenezer, até aqui. Aí vem o versículo 13. Assim, os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias. Lendo o capítulo 7, você vai perceber que Samuel chamou eles para uma conversão verdadeira. Eles foram doutrinados na palavra e Deus os livrou. Sabe o que eu quero? Que assim seja nos nossos dias. Amém, gente? Aí eu só posso falar uma coisa para ti. Que Ele te abençoe. Aleluia! Então, como é que é? Vamos construir a casa, a sobreloja, o terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, o 12º pavimento da casa. Que não é mais casa, já virou edifício. Aleluia! E assim nós vamos vencer. Glória a Deus. Vamos fechar os olhos, vamos nos preparar, porque tem o banquete da ceia para você participar. Pai, eu dei a Tua palavra, eles ouviram e receberam. E agora é o momento da nossa edificação, aonde oramos para que cada palavra dessa se cumpra em nós e através de nós. O Espírito Santo está aqui para nos dar firmeza. E nós vamos ter uma casa firme, edificada, enraizada, fundamentada na palavra. E não apenas teremos uma casa, mas teremos a sobreloja. Teremos o terceiro, quarto, quinto, sexto pavimento. E o Teu nome será glorificado. Eu peço a bênção. Eu oro por todos que vão ceiar, que tomaram a decisão de querer viver com Cristo. Independente do que passou. O que passou ficou para trás. Eu quero andar com Cristo. Eu quero andar em novidade de vida. Em nome de Jesus. E você diz? Amém. Feche os seus olhos. Seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou, e a sede já passou. Lá no céu irá cear em santa luz. Levante o pão para os céus, vem cear. O mestre chama, vem cear. Oh glória, mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus. Em nossas mãos temos o pão que representa o corpo de Cristo. Na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e ele disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Nós não sabíamos da gravidade dessa expressão, porque da mesma maneira que aconteceu com este pão, assim aconteceu com o nosso Salvador. Foi ferido, moído, amassado, maltratado. E tudo isso em meu lugar e em seu lugar. Ele fez isso para descer e depois subir ao alto e levar cativo o cativeiro. E dar dons aos homens. Ele queria que eu e você fôssemos uma casa bem edificada.
e depois criássemos o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto pavimento de um grande edifício. E nós hoje aqui temos que fazer uma aliança com este corpo em nossas mãos, dizendo a Jesus que a morte dele não foi em vão, que não foi à toa e que nós vamos nos dedicar para crescer. E assim, meu Pai querido, nós vamos desfrutar das grandes obras do Senhor. Eu te peço que este pão seja agora transformado no corpo de Cristo, para que dê vida para nós e vida com abundância, para que cure os nossos corpos e nos dê a longevidade com santidade. É isso que eu quero, meu Senhor e meu Salvador. E eu te agradeço. E você que crê, diga: meu Deus, eu participo deste corpo, crendo que Jesus levou as minhas dores, as minhas enfermidades, as minhas doenças. E eu creio que esse castigo que estava sobre ele me trouxe a paz. E pelas suas feridas eu sou sarado em nome de Jesus. Coma do corpo. Aleluia. Deixe a vida de Cristo entrar na sua. Permita que a vida de Jesus preencha você. Levante o cálice. Esse cálice é o Novo Testamento no sangue de Jesus, que foi derramado por nós para a remissão dos nossos pecados. Diga: meu Deus, eu participo deste cálice, crendo que ele é o sangue de Cristo que foi derramado em meu favor. Todas as vezes que eu como pão e eu bebo o cálice, eu anuncio a morte do Senhor até que venha. E eu creio, um dia virá para me buscar e para sempre estarei contigo. Digo: obrigado, Senhor. Beba do cálice. Aleluia. Nós mandamos a bênção para o pessoal de casa. Eles vão ficar com a agenda de pastores e receberão a bênção em nome de Jesus. Muito bem, meus amigos, chegamos aqui mais uma vez para falar com você. Estamos na nossa agenda dos pastores. E aqui quem fala com você é o pastor Jamil Ribac. Nós vamos ter uns momentos especiais aqui juntos. Você acompanhou aí o nosso culto de domingo e nós estamos numa preparação toda especial, porque a semana começa no domingo e ela abre-se com chave de ouro. Você sabe que as pessoas precisam aprender a esperar o melhor de Deus. Deus tem o melhor para a vida delas, elas precisam entender isso. Você sabe o que diz aqui, Jeremias capítulo de número 29? Jeremias capítulo de número 29, eu gosto de falar muito dessa palavra, versículo de número 11.
Olha só. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Tem muita gente que não está entendendo, mas a Bíblia Sagrada promete para ela que ela viverá tempos de paz, não de mal. Você sabe que, infelizmente, o Brasil ele é um país que está contaminado pela visão política. As pessoas elas associam todas as vitórias à política e também todas as derrotas. E você há de concordar comigo, a questão política nesse momento do país é uma questão conturbada. A economia não anda bem, o mundo aí fora, as bolsas estão despencando para todo lado, o dólar vai lá, bate em 6, daqui a pouco cai para 5 e fica essa oscilação maluca. Tem gente que perde milhares de reais por dia, tem gente que ganha milhares de reais por dia e fica nessa oscilação maluca. E a Bíblia Sagrada promete para nós o quê? Planos de paz e não de mal. Ou seja, eu não vou perecer na mão desse sistema. Por isso que toda segunda-feira nós convocamos as pessoas para estarem aqui orando junto conosco, para tomarem posse das bênçãos no que diz respeito à sua vida econômica. Tanto é que ele diz, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então é necessário que eu e você venhamos a buscá-lo. Existe uma atividade espiritual que nós precisamos executar. Por isso, segunda-feira, aqui na sede estadual, nós temos um trabalho todo especial voltado para a vida financeira. Nós atendemos vocês aqui em 3 horários, 9, 15, 19 horas. É um clamor a Deus todo especial. Você sabe que nós temos vivido uma fé muito importante aqui nesses últimos dias. No livro de Êxodo, capítulo 17, conta de uma batalha que Moisés liderou o povo. E diz a Bíblia Sagrada que enquanto Moisés levantava as suas mãos, o povo vencia. Quando ele deixava as mãos cair, o povo era derrotado. E a Bíblia Sagrada diz que 2 homens, Arão e Hu, ficaram um de cada lado de Moisés, e os 2 mantiveram os braços de Moisés erguidos, e a vitória foi completa naquele dia. E depois dessa vitória, Moisés fez um altar e disse: o Senhor é a minha bandeira, ou seja, o Senhor é a minha identidade de vitória. Por isso que eu estou aqui falando para você. Você não pode ficar sem vir à igreja na segunda-feira. Nós temos que buscar essa identidade de vitória da parte de Deus. Você anotou o horário aí? 9, 15, 19 horas, aqui na Avenida Guaxinduba, número 27. Na ocasião, nós vamos entregar para você uma bandeirinha do Jeová Nissi, que o Senhor é a minha bandeira, o Senhor é a minha vitória, e assim vai acontecer com você, tá bom? Nós vamos agora chamar os nossos pastores para essa roda de conversas, e eu quero ir lá para a igreja do Paranã com a pastora Deise. Pastora Deise, dê o seu recado aí, por favor. Glória a Deus, pastor Jamil, é isso mesmo, eu convido você para estar conosco nesta reunião da segunda-feira, reunião da prosperidade. Você que está, cheio de dívidas, cansado de ver tantos problemas financeiros na sua vida e você não sabe o que fazer, eu convido para estar conosco, para aprender a prosperar na presença do nosso Deus. A palavra do Senhor declara que o nosso Deus, Ele quer que você prospere, que você cresça, e eu convido para você aprender conosco no nome do Senhor Jesus Cristo. O nosso endereço é Avenida 1, Paranã 3, bairro Manaíra. Eu aguardo por você no nome de Jesus. Muito bem, do Paraná nós vamos lá para o São Cristóvão. Pastor Joaquim, por gentileza, dá o seu recado. Amém, pastor Jamil. Aqui no São Cristóvão é comigo, segunda-feira. E na segunda-feira nós oramos muito forte. Nós fazemos um trabalho pela vida econômica e financeira de todas as pessoas. Venha você de perto, venha você de longe, venha estar conosco, porque é lindo o que Deus está fazendo na vida das pessoas. E com certeza com você não será diferente. Nós temos uma reunião especial às segundas-feiras, às 19 horas. O meu endereço, Avenida Guajajaras, número 2, ali próximo ao Mix Mateus Tirirical. Venha, Deus tem bênçãos para você em nome de Jesus.
Do São Cristóvão, vamos para a cidade operária. Pastor Eduardo, por favor. Homem de Deus, segunda-feira, na cidade operária, aqui nós oramos pela vida financeira. Oramos para que Deus tire as pessoas da miséria, da escassez. E a Bíblia Sagrada diz que prosperidade é um dom de Deus. Deus ama a prosperidade dos seus servos. E aqui na cidade operária, eu oro pelas pessoas 7 da noite, na Avenida Principal, Unidade 203, número 61, 7 da noite, comigo, Pastor Eduardo, em nome de Jesus. Da cidade operária, vamos lá para a Vila Embratel. Pastora Suzane, fale com os amigos aí. É isso mesmo, pastor Jamil, segunda-feira é forte, segunda-feira é dia do povo ser abençoado, prosperar, tomar posse da sua vitória. E eu quero fazer esse convite para você que quer vencer na vida, que quer crescer, que quer tomar posse de uma prosperidade abundante. Eu convido você para estar conosco ali na Vila Embratel. O nosso endereço é Rua 8, número 15, quadra 16. Nos encontramos ali somente um culto às 19 horas, mas pode ter certeza que Deus tem a bênção para você, em nome de Jesus. Da igreja do Vila Embratel, nós vamos lá para o Alto da Esperança, pastor Elmo. É verdade, pastor Jamil. Segunda-feira, ali no Alto da Esperança, avenida principal, número 5, nós estamos na mesma fé, ensinando o povo a prosperar da parte de Deus. Porque nós temos uma palavra que diz, lá em Salmo 35, 27, que o Senhor ama a prosperidade dos seus servos. Então você que é servo de Deus, e ainda que não seja servo de Deus, tenha essa convicção no seu coração, que a prosperidade é um dom de Deus e Ele quer que os seus servos prosperem. Então esteja comigo ali no Alto da Esperança, às segundas-feiras, 19 horas, Avenida Principal, número 5. Deus tem uma bênção para a sua vida, em nome de Jesus. Do Alto da Esperança, vamos lá para o Maiobão, pastor Atenielma. Por favor, dá o recado para os amigos aí. Maravilha, pastor Jamil Ribac, Deus tem abençoado tanto. Segunda-feira é aquele dia onde nós oramos para que as pessoas sejam completamente impactadas pelo poder de Deus. O nosso Senhor é aquele que é o dono do ouro e da prata, aquele que nos proporciona riquezas e honra, é o nosso Deus Todo-Poderoso. Na segunda-feira eu estou ali orando, clamando. A palavra de Deus diz, clama-me, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então eu quero orar, eu quero abençoar a sua vida, que está passando momentos bem difíceis. Pastor, eu estou endividado. Pastor, eu estou passando um momento mesmo onde as minhas necessidades não estão tendo condição nenhuma de serem supridas. Estou desempregado, estou passando um momento realmente desafiador. Então eu quero orar pela sua vida, no Maiobão. Grave bem este endereço, ali na Avenida Quilômetro 7, exatamente. Deus está abençoado de uma forma grandiosa. O meu horário ali é exatamente às 19 horas. Você que quer uma mudança de vida, vem estar comigo em nome de Jesus. Do Maiobão, nós vamos lá para a igreja do São Raimundo. Pastor Diego, por gentileza, dê o seu recado aí. Glória a Deus, pastor Jamil. Segunda-feira é segunda-feira da prosperidade. E prosperidade é dom de Deus. Você aí do São Raimundo e toda a região, convido você para estar conosco nessa segunda-feira. Vai ser muito especial. Em 1 Crônicas 29:12, a Bíblia diz que toda prosperidade vem do Senhor. Se vem do Senhor, Ele quer te alcançar e eu tenho uma bênção para derramar sobre a sua vida. Estou localizado na Avenida Tibiri, número 4, quadra 116, em frente à Escola Mundo Mágico. Às 19 horas, eu espero por você, eu, pastor Diego e toda a equipe de fé, no nome de Jesus. Graças a Deus, Deus abençoe os nossos amigos do São Raimundo. Agora, pastor Márcio, lá do Quatraque, dá o seu recado. Segunda-feira da prosperidade aqui no Quatraque, pastor Jamil, às 7h30 da noite, a nossa reunião do crescimento financeiro. E esse empresário, microempresário, profissional liberal, autônomo, essa pessoa que está desempregada, ela deve estar nos procurando ainda hoje aqui na nossa igreja, porque com certeza a vida dela mudará. Nós estaremos clamando ao Deus Todo-Poderoso que diz, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então hoje à noite
eu quero encontrar com esta pessoa. O meu endereço é aqui na Avenida Contorno Norte-Sul, número 13, no Quatraque Primavera. Fica a 100 metros da delegacia. Que Deus te abençoe e até lá. Obrigado, pastor. Deus abençoe os amigos aí do Quatraque e compareça porque será especial. E aqui na sede estadual do Maranhão, o que você leu comigo? Bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O pensamento de Deus para a sua vida é de bênção, é de vitória, é de maravilhas. Tá certo? Nós estamos chegando aqui ao final da nossa agenda e eu quero encontrar você nesta segunda-feira na casa do Senhor. Para quê? Para tomarmos posse dessa identidade de vitória. O Senhor é a minha bandeira, o Senhor é a minha vitória. E assim será com você, tá bom? Deus te abençoe e até lá.